Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rocco Dinizo e vamos iniciar mais uma apresentação das 4 últimas unidades da disciplina de Sistema Financeiro Nacional e Internacional. Vamos iniciar falando a respeito da unidade 5. A unidade 5 trata do papel dos bancos centrais na economia mundial. O Banco Central é conhecido como a autoridade monetária de um país, responsável pela execução da política financeira do governo. É um banco que atua por conta do interesse do governo de um país. Esse banco possui direitos, mas também responsabilidades como emitir moeda nacional, administrar os meios de pagamento. O que são meios de pagamento? Ativos usados para pagamento de dívidas, contratos, transações comerciais e financeiras. Administrar o nível das taxas de juros, administrar também a disponibilidade de crédito via depósito compulsório, administrar o nível das reservas internacionais em moeda estrangeira, administrar o câmbio, efetuar o controle dos capitais estrangeiros que adentram ao país ou saem do país, fiscalizar as instituições financeiras e também aplicar penalidades previstas na lei, efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais e, por fim, promover a colocação de empréstimos no mercado. Os primeiros bancos centrais surgiram no século XVII por conta das relações que os bancos comerciais tinham com o tesouro dos países, das nações, ou seja, com os interesses dos próprios governantes. Os bancos que melhor socorriam os monarcas, evidentemente, recebiam privilégios que os tornavam mais poderosos no sistema financeiro. Esse poder significava controlar a circulação de papel-moeda, garantir a conversibilidade em ouro e financiar as atividades do Estado. Uma dessas atividades eram as guerras que os estados promoviam, em busca de maior territorialidade, riquezas, etc. O mais antigo banco central do mundo é o Banco da Inglaterra. Ele foi fundado em 1694, portanto ainda no século XVII. Ele exerce todas as funções, ou exercia todas as funções de um banco central, e se destacava por ser fiel depositário do ouro e prata para diversos bancos centrais. Essa função ainda existe atualmente no Banco da Inglaterra. Ele é um fiel depositário de ouro e prata de diversos bancos centrais estrangeiros. Isso significa que o Banco Central inglês possui a confiança por parte dos outros bancos centrais, porque nele são depositados parte dos ativos financeiros desses bancos estrangeiros. No início, era uma instituição privada, porém atuando para o interesse público. Com o passar do tempo, foi acumulando responsabilidades, como, por exemplo, organizava e fiscalizava a atuação dos outros bancos do sistema financeiro. Também prestava serviço de compensação das operações desse sistema financeiro. Obteve o monopólio da emissão de moeda no país, na Inglaterra. Administrava a dívida pública, emprestava recursos financeiros, aumentando a liquidez do sistema. Somente em 1946, o Banco da Inglaterra foi nacionalizado. O governo comprou todas as ações do banco e passou a ser dirigido pelo Ministério das Finanças da Inglaterra. O Banco Central dos Estados Unidos, conhecido como Federal Reserve, ou Fed, foi criado pelo Congresso norte-americano em 1913. Possui uma junta diretiva de 7 membros, são 12 bancos centrais federais e 25 agências. O Fed opera o Sistema Nacional de Pagamentos, distribui a moeda nacional, supervisiona e regulamenta o sistema bancário, e serve como banco para o Tesouro dos Estados Unidos.
O compartilhamento das responsabilidades do FED entre os vários agentes financeiros se deu muito mais pela resistência dos banqueiros em respeitar uma entidade reguladora do que propriamente por preceitos democráticos de gestão. É bom lembrar que o FED esteve no epicentro das duas maiores crises financeiras mundiais, que foram a crise de 1929 e a mais recente, a crise de 2008, a crise conhecida também como a crise do setor imobiliário e financeiro. Já o Banco Central do Japão foi fundado no final do século XIX, mas somente em 1942, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, foi reorganizado para atender às funções básicas de um banco central. Desde então, tem atuado de forma ativa e, por causa do crescimento econômico, se tornou um dos principais bancos centrais do mundo, principalmente na região asiática. O Banco Central Europeu é outro banco extremamente importante no mundo todo. Tem sede em Frankfurt, na Alemanha. O banco interage com os representantes dos bancos centrais nacionais, ou seja, dos países que compõem a zona do euro, para determinar qual política monetária deve ser adotada na União Europeia. Um dado interessante a considerar, né, nesse caso, é que a representatividade de cada país no Banco Central Europeu depende de uma cota representativa. Leva-se em conta o total da população e o PIB de cada um para se definir essa cota. Daí fica fácil entender por que a Alemanha e a França são os países que praticamente comandam o Banco Central Europeu. São os países que possuem o maior PIB, a maior riqueza dentro da zona do euro e também grandes populações. Por fim, a unidade 5 aborda a discussão sobre independência ou autonomia dos bancos centrais em relação ao poder político. O Banco Central Autônomo, característica do Banco Central Brasileiro, tem sua atuação determinada pelo Poder Executivo. Isso significa que fazer política monetária não depende de decisões exclusivas dos diretores do banco. Depende dos interesses de quem governa o país. Embora nos últimos anos o Banco Central do Brasil tenha se mostrado firme em decisões como alterações de taxa de juros para controlar a inflação e outras decisões importantes, a verdade é que se o presidente do país não estiver de acordo com as políticas adotadas pelo Banco Central, ele pode simplesmente destituir o presidente e recomendar outro em seu lugar. Ao passo que se o Banco Central fosse independente, poderia tomar decisões sem se importar se está agradando um ou outro. Como exemplo de Banco Central independente, temos o Banco Central Europeu. Agora iremos falar da unidade 6, que trata de centros financeiros internacionais e financiamento externo. Os centros financeiros são ambientes localizados em determinados países capazes de oferecer liquidez aos mercados econômicos. As vantagens imediatas são duas. Primeira, aumento da liquidez global como forma dos países e regiões integrarem-se ao sistema financeiro global, e queda nos custos das trocas comerciais e outras operações financeiras. O surgimento de centros financeiros está associado ao desenvolvimento do comércio de longa distância e também à realização de feiras comerciais a partir do século XII. Então já é algo bastante antigo. No século XV, desenvolveram-se sistemas complexos de câmbio, compensação e facilidades creditícias, assim como novas leis comerciais. Antuérpia, na Bélgica, Amsterdã, na Holanda, e Londres, na Inglaterra, foram os primeiros centros financeiros a se desenvolverem. Existem certas condições para que uma cidade ou região seja reconhecida como centro financeiro. A capacidade de realizar inúmeras e diversificadas operações financeiras, possuir pessoas capacitadas,
ter uma avançada infraestrutura de telecomunicações, possuir ou ter acesso a mercados de capitais, crédito, mercado cambial e mercado monetário, mas também, principalmente, que possua segurança institucional para que os investidores se sintam confortáveis em negociar. São os principais requisitos para um centro financeiro ser reconhecido como tal. Os principais centros financeiros mundiais são Londres, Nova York, Tóquio, Paris e Frankfurt. Não por acaso, 3 deles estão localizados na Europa, pois foi nesse continente que tivemos o desenvolvimento das grandes rotas comerciais, depois, pouco mais tarde, as grandes navegações e descoberta de terras longínquas, como por exemplo o continente americano. O Banco da Inglaterra foi o primeiro a atuar como banco central, conforme vimos agora há pouco, e também foi lá que ocorreu a Revolução Industrial. Nova York é a principal cidade do país mais rico do mundo e concorre com Londres pelo posto de maior centro financeiro do planeta. Na Ásia, Tóquio continua sendo muito importante, porém, já despontam outros centros, como por exemplo Hong Kong, Xangai e Singapura. Essas cidades estão sendo alavancadas pelo dinamismo do crescimento econômico da região, notadamente a China. Nesta unidade 6, apresentamos também as formas de financiamento internacional para empresas. O financiamento para produzir e comercializar é vital para as empresas que estão inseridas no comércio internacional. Algumas modalidades de financiamento envolvem adiantamentos sobre os recebíveis em moeda estrangeira, como por exemplo a CC, a CE, a CCI, Export Notes. Existem também os financiamentos promovidos pelo BNDES. A sofisticação do sistema financeiro permitiu criar operações que permitem juros menores, cobertura de riscos e etc. Os principais países do mundo possuem agências estrangeiras para fomento à exportação e, com isso, dinamizam os negócios das suas próprias empresas. Na unidade 7, discutimos riscos do sistema financeiro. Essa unidade apresenta os tipos de riscos presentes em nossas escolhas financeiras. O risco é a probabilidade de perda ou ganho numa decisão de investimento. Normalmente, tem relação direta com o nível de renda do investimento. Quanto maior o risco, maior tende a ser o ganho ou a perda para o investidor. Os riscos são risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional, risco país. Vamos detalhar melhor cada um deles. O risco de crédito está associado ao não pagamento de um empréstimo. Os motivos podem ser particulares da instituição, como por exemplo, deterioração financeira do cliente, fraude na documentação, ou pode ser um motivo externo, como piora da economia de um país. De qualquer maneira, quando o risco do empréstimo aumenta, a tendência é do spread da instituição financeira também aumentar. O que é spread? Spread é a diferença entre o custo de captação do dinheiro e a receita obtida com o empréstimo feito. Agora vamos falar um pouco do risco de mercado. O risco de mercado é decorrente de possíveis ganhos e perdas das aplicações financeiras, considerando o câmbio, juros, inflação e outros. Vamos imaginar que uma empresa capta recursos financeiros no mercado com uma determinada taxa de juros. Se a taxa de juros do mercado diminuir ao longo do tempo, relativamente, o contrato dessa empresa ficou mais caro. O risco de liquidação existe
porque nem sempre é possível realizar operações casadas, ou seja, às vezes a operação de crédito não ocorre prejudicando a realização da operação de débito. É como se o dinheiro necessário para cobrir uma operação não estivesse disponível. O risco de liquidez existe diante da possibilidade de falta de recursos disponíveis no mercado, ou seja, a demanda é maior que a oferta, levando a uma instabilidade das condições de mercado. Já o risco operacional envolve erros, falhas e fraudes, e que, portanto, podem diminuir se for feito um bom monitoramento, uma fiscalização adequada no próprio mercado. Por fim, o risco país existe dadas as condições de desgaste do ambiente político e econômico de um país. Quando aumenta a percepção de risco de um país, o mercado internacional passa a exigir elevação de juros através dos títulos da dívida externa. A unidade 8 do Sistema Financeiro Nacional e Internacional trata de alguns fatos recentes. É consenso que nas últimas décadas o fluxo financeiro internacional tem se intensificado ao redor do mundo. A disponibilidade de recursos para impulsionar o crescimento econômico dos países e a tecnologia empregada pelo sistema financeiro tem facilitado e muito o acesso a esses recursos. Por outro lado, a busca pela rentabilidade e a sofisticação dos produtos e operações tem elevado o risco financeiro e provocado as instabilidades e as crises. Aqui temos uma cronologia das principais crises a partir da década de 90. Em 14 anos foram nada menos que 6 grandes crises. A mais antiga das relacionadas é a crise no México, que ocorreu em 1994 e 95. Em seguida, a crise da Ásia, 97, um ano mais tarde a crise da Rússia, 98. O Brasil também, embora a crise brasileira não tenha ultrapassado não tenha afetado sobremaneira os países internacionais, mas trouxe sim preocupação para a América Latina e também para os Estados Unidos, que era um grande parceiro brasileiro na época e que tinha muitos interesses econômicos aqui no país. 2 anos mais tarde foi a vez da Argentina, que recebeu os reflexos da crise brasileira e que já tinha seus problemas internos que foram potencializados. E, por fim, a crise mais recente, a crise dos Estados Unidos, em 2008, a crise do setor imobiliário financeiro. Vamos iniciar falando da crise do México. No início dos anos 90, o México recebeu um volume muito grande de moeda estrangeira, valorizando a sua moeda local, que era o peso, de tal forma que a balança comercial ficou praticamente deficitária. Em pouco tempo, essa condição provocou déficit comercial, e o México se viu impossibilitado de arcar com o valor que chegava a aproximadamente 30 bilhões de dólares em 1994. Portanto, mais importações que exportações, déficit comercial, e o déficit chegava a aproximadamente 30 bilhões de dólares. Automaticamente, o mercado financeiro buscou refúgio no dólar. O peso se desvalorizou em 50% e a inflação atingiu aproximadamente 60% ao ano. O México foi socorrido pelos Estados Unidos, que, em contrapartida, impuseram regras monetárias, fiscais e comerciais. No Brasil, a consequência dessa crise mexicana ficou conhecida como efeito tequila. A crise da Ásia envolveu alguns países na década de 90 conhecidos como tigres asiáticos, que viviam um ambiente de altas taxas de crescimento, baseando suas economias na exportação de bens. Esses países eram conhecidos como plataformas de exportação, porque basicamente todo o crescimento econômico dependia das exportações
seus produtos para o mundo. A euforia econômica era tanta que houve um boom imobiliário e industrial. Para aproveitar o momento de elevada demanda por financiamento, o que os bancos fizeram? Eles tomaram empréstimos externos e despejaram muito desse dinheiro nos mercados de câmbio desses países, né? A entrada de dólares provocou a desvalorização das moedas locais, ocasionando déficit comercial. Diante da incapacidade dos governos de lidarem com esse problema, o que se viu foi fuga de capitais, seguida de queda na produção. Com a ajuda do FMI, a crise aos poucos foi sendo controlada. A crise da Rússia surgiu em 1998 em decorrência de dois fatores, um fator interno e um fator externo. Do lado interno, vivia-se uma transição do sistema de economia planificada para uma economia de mercado, ou seja, do sistema socialista para o capitalista. Também ocorria um colapso político com a desintegração regional. Os estados que antes compunham a União Soviética se desintegraram e cada um se tornou um estado independente. O resultado, taxas negativas de crescimento, alta inflação e desemprego. Da parte externa, do lado externo, a queda dos preços das commodities, como o petróleo, caíam no mercado internacional e afetava a balança comercial da Rússia. A Rússia sofria também com a redução do crédito internacional. Por fim, somado a todos esses problemas, a dívida do governo chegava a 40 bilhões de dólares e das empresas na Rússia de aproximadamente 32 bilhões de dólares de dívida externa. O governo recomendou, a partir de então, o não pagamento da dívida externa, o que fez com que o mundo todo se assustasse. Agora, crise no Brasil. O Brasil iniciou em 1999, ele adotou um câmbio de sistema flutuante, e antes do câmbio flutuante, o Brasil adotava um câmbio chamado de bandas cambiais. As pressões que fizeram com que o câmbio brasileiro se desvalorizasse foi a falta de recursos para arcar com a dívida externa e os sucessivos déficits no balanço de pagamentos. Diante dessa pressão, o governo brasileiro optou pela desvalorização cambial. Então o câmbio saiu de uma média de 1998 de 1,16, R$ 1,16 no dólar, e foi para uma média em 1999 de R$ 1,81. A consequência dessa mudança abrupta na taxa de câmbio foi fuga de capitais, recessão, aumento da taxa de inflação, quebra de empresas e bancos com dívidas em dólar. A crise da Argentina teve como principais causas o reflexo da crise brasileira, que, por conta da desvalorização cambial, deixou de importar grande parte dos produtos argentinos que importava até 1998. Além disso, a Argentina começou aos poucos a perder competitividade de seus produtos exportáveis, ou seja, os preços das commodities, principalmente carne, haviam caído muito, e com isso a Argentina perdeu essa competitividade dos produtos. Associado a isso, déficits fiscais, o governo argentino gastava mais do que conseguia arrecadar com seus tributos, e fugas de capital estrangeiro. As consequências da crise argentina, por falta de recursos, foi um calote da dívida externa, ou seja, o governo se recusou a pagar não apenas o principal da dívida, mas também os juros da dívida, e na falta de recursos, no pânico financeiro se instalou,
e houve uma corrida aos bancos por parte da população. A crise dos Estados Unidos ocorreu em 2001, em 2008, desculpem, mas desde 2001 as taxas de juros norte-americanas estavam extremamente baixas e com taxas de juros baixas, isso motivou, estimulou os americanos a buscarem financiamento para a aquisição da sua casa, casas próprias. Percebendo esse movimento de aumento de demanda por financiamento, o que as instituições financeiras fizeram? Elas praticamente dobraram, né, triplicaram, multiplicaram por várias vezes esse financiamento, não apenas para aqueles que tinham capacidade de pagamento desses financiamentos, mas também para aqueles que tinham uma renda não adequada, mas que podiam entrar, né, nesses programas de financiamento porque era benéfico para essas empresas, chamadas de empresas financiadoras de hipoteca, que quanto maior público, quanto maior a quantidade de demandantes de financiamento, melhor para elas. Os bancos de investimento, ao perceberem que havia grande possibilidade de obter recursos via esses financiamentos de hipoteca, o que eles fizeram? Eles formaram operações chamadas de derivativos, em que eles vendiam o crédito dessas hipotecas na forma de operações derivadas, ou seja, derivavam dos ativos que eram as hipotecas. Em pouco tempo, esses derivativos foram ampliando as suas localidades de atuação e alcançaram mercados no mundo todo, principalmente os mercados europeus. Os investidores ficavam felizes porque, quanto mais os imóveis aumentavam de preço, mais pessoas demandavam financiamento para obter suas casas, mais os derivativos se valorizavam, mais os investidores desses derivativos ganhavam. Só que chegou um determinado momento na política de juros norte-americana, após 2006, em que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, resolveu aumentar gradativamente a taxa de juros dos títulos públicos, fazendo com que houvesse uma desvalorização dos imóveis, ou seja, havia agora um custo de oportunidade. Existia, né, uma oportunidade de investimento em títulos públicos com baixíssimo risco, ao invés de alocar recursos para a compra de imóveis. Com isso, os imóveis relativamente começaram a perder valor. Perdendo valor, as pessoas começaram a vender esses imóveis. Começou a ter uma inadimplência, né, no setor imobiliário. Consequentemente, os derivativos que dependiam dos valores das hipotecas, né, dos ativos, dos imóveis, também começaram a perder rentabilidade. E, nesse momento, o mundo começou a sentir os efeitos da crise. A crise, portanto, que se iniciou no setor imobiliário, com a perda dos valores, né, a queda dos valores dos imóveis, o aumento da inadimplência, atingiu o mercado de derivativos que dependiam do setor imobiliário. Houve uma queda repentina e sensível da rentabilidade desses derivativos, fazendo com que muitos investidores acabassem perdendo dinheiro. Esse foi um efeito dominó que atingiu vários bancos e que a consequência final desse processo de crise foi o socorro do Banco Central norte-americano e do Tesouro norte-americano ao setor financeiro dos Estados Unidos. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de ler o material da aula que se encontra na unidade web. Obrigado, até mais.